Fala galera, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar de integrações da Como CRM, tá? Então, papel e caneta na mão e vem comigo. Se você ainda não me conhece, eu sou Daniel Valadares e aqui nesse canal eu compartilho com você conteúdo sobre automação em vendas, isso mesmo, como você exponencializar os seus resultados com o uso de tecnologia. Então, vamos lá! Bom, pessoal, acho que todo mundo sabe que a brincadeira da automação começa a ficar séria no momento que você entende como fazer integrações, né? Usar APIs, usar webhooks. E não se preocupe se você não tem a menor ideia do que eu estou falando. Fica aqui até o final desse vídeo que você vai começar a entender as coisas, tá? Então é o seguinte, pessoal. Eu costumo usar aqui para muitas das minhas tarefas, das minhas automações, o N8N, né? Famoso N8N. Se você está aí já há algum tempo explorando o mundo das automações, você com certeza já ouviu falar nesse carinha. E uso também a Como CRM, que é hoje a minha plataforma de CRM principal, tá? Então, geralmente ela faz ali todo, geralmente não, né? Ela faz ali todo o gerenciamento das minhas oportunidades de venda, dos meus leads e o como ele vai mandar atualizações para outros sistemas, que por exemplo, para fazer disparos de e-mail eu uso o Mautic, tá? Então, lá no Mautic ele não tem uma integração direta com a Como, né? Ele não tem uma integração nativa, então eu faço uma integração via N8N, tá? E para você que já começou a se aventurar aí no mundo das webhooks e das APIs da Como CRM, você talvez também já tenha descoberto que as webhooks da Como não são das melhores e elas são bastante desorganizadas e isso acaba dando bastante trabalho, tá? Então, até hoje eu ficava ali dentro do N8N fazendo código Java para tratar as webhooks, né? Tratar os dados que estavam chegando ali das webhooks e utilizá-los para fazer atualizações em outros sistemas e às vezes nem sempre as coisas saíam exatamente da forma como eu queria, porque às vezes, às vezes a webhook mudava alguma coisa e aí quebrava todo o meu código, né? Então, pesquisando, eu encontrei este método que eu vou compartilhar contigo agora e que vai tornar a tua vida muito mais fácil quando o tema é webhooks da Como, tá? Mas antes disso, eu prometi para você que eu ia te explicar o que eram as tais webhooks e as tais APIs, tá? Então é o seguinte, a webhook ele é nada mais nada menos do que uma URL, tá? Um link que vai ficar ali aguardando um chamado. Então é como se fosse basicamente é como se fosse um gatilho. Ele vai ficar ali parado ouvindo e a hora que o como fizer alguma ação determinada por você, ele vai disparar isso e aí o outro sistema que está lá do outro lado vai ouvir esse chamado e vai receber esses dados e iniciar ações, tá? Então, no caso do N8N, ele recebe ali as ações com base em alguns parâmetros que eu defini e faz esse sync, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouco, porque acho que com essa exemplificação visual vai ficar um pouquinho mais fácil de você entender, tá? Então, bora lá. Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu tenho compartilhado, por exemplo, aqui, estou compartilhando aqui, esse processo aqui, tá? Então, isso daqui é o seguinte, o que ele vai fazer? Aqui eu tenho a webhook, tá? Ela nada mais é do que um link, tá? E ele tem ali alguns métodos e tal, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Se você quiser entender mais sobre API e webhook, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Então aqui é o seguinte, eu tenho aqui a webhook, tá? Que tá cadastrada lá na Como CRM para mudanças de etapa. Então, quando há uma mudança de etapa lá do lead, o que ele vai fazer? Ele vai mandar a webhook. A webhook ela vai trazer
o payload, tá? O payload da webhook é o conteúdo, né? Então, nada mais é do que lá o nome, o telefone, o e-mail daquele lead que eu alterei lá na como, tá? E aí, ele vai consultar se esse lead já está cadastrado no meu Mautic. E aí, aqui ele vai só pegar a data, não olhem para isso por enquanto. E aí aqui ele vai fazer um teste lógico que é para entender se aquele lead, né, se a resposta que veio daqui é positiva ou negativa. Então, se o lead existir já no meu sistema, né, lá no Mautic, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse lead com as novas informações, né? E aqui nesse caso, geralmente as novas informações vão ser um novo estágio na venda, né? Uma nova etapa do funil. Se o lead não existir lá no Mautic, então aqui ele vai cadastrar esse novo lead lá no Mautic, tá? E depois disso tudo, ele vai rodar aqui mais uma última etapa, que é de colocar uma anotação lá na como, falando, olha, esse lead foi atualizado lá no Mautic e a data que foi atualizado e o código, né, o ID do lead lá no Mautic, para a gente ter esse controle caso precise fazer uma busca lá depois, tá? Então, esse aqui é a webhook, tá? Então, anote essa informação que ela é importante. A webhook ela vai estar sempre esperando algum evento acontecer, tá? Ela vai ficar lá ativa. Então, a hora que o evento acontecer, ela vai entrar em ação, tá? Diferente da API, tá? Porque a API ela vai ficar lá paradona e esperando você ir lá perguntar alguma coisa. Então, quando você vai iniciar uma automação, geralmente esse início ele vai se dar por uma webhook, porque ela vai estar aqui disponível ouvindo o tempo todo, tá? Já a API, ela vai depender de que você mande alguma coisa para ela, né? Então, aqui no final, por exemplo, eu estou acionando a API da Como, porque eu estou mandando para Como essas informações. Aqui também eu estou usando a API do Mautic, então note, aqui eu usei uma webhook que está ouvindo um evento que vai acontecer, o evento aconteceu, ele vai ouvir. E aí ele vai pegar essas informações e vai mandar para a API e falar, olha API, trabalha aí, hein? Tô pedindo para você fazer alguma coisa, tá? Então, é basicamente assim que vai funcionar a conversa entre um sistema e o outro, tá? Agora, deem uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo, tá? Então, se você pegar aqui, não sei se ele vai estar aqui ainda. Ah, está aqui, ó. Então, eu não vou mostrar tudo aqui, mas aqui é basicamente o tamanho dos dados que vem lá da webhook da Como, tá? E aí, que eu fiz aqui? Né? Com esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, ele facilita essa essa organização da sua webhook para você pegar aqueles dados que são importantes para você e que você vai usar na tua integração de uma forma mais rápida. E eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, pessoal, aqui na Como você vai buscar este aplicativo aqui, ó. Eu vou pegar os que estão instalados porque eu já instalei, tá? O aplicativo é este queridinho aqui, tá? O Webhooks, que é dessa Quid, tá? Este aplicativo ele não é um aplicativo gratuito, tá? Então, mas ele vai te dar 14 dias de teste, que é o que eu estou usando aqui, tá? Então, mas provavelmente eu vou ficar com ele porque realmente ele é uma mão na roda, tá? Então aqui você tem esses 14 dias de teste. Se não me engano, o custo dele é de $8 por mês e você precisa contratar anual, tá? Eu não sei porque ainda não cheguei nesse momento de contratar, mas estou analisando, tá? Então você vai instalar esse widget aqui e aí lá no seu, como é que você vai usar ele, né? Lá no seu bot, então eu vou mostrar aqui para vocês o bot dessa sincronização do Mautic, tá? Então ele vai basicamente acontecer quando tem movimentação nos meus funis, tá? Então quando um lead é criado ou movimentado para uma determinada etapa, tá?
E aí aqui eu vou ter a minha requisição simplificada, né? Então aqui você vai escolher o método, vai colar aqui a tua URL da tua webhook, tá? E aí você vai colocar aqui os teus campos, né? Então aqui eu coloco nessa primeira coluna, você vai pôr o nome do campo, né? O nome como ele deve chegar lá na tua integração, tá? E aqui você vai colocar a tua variável de fato, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei lá na requisição, ele vai chegar assim, last name e o nome, né? O sobrenome da pessoa aqui. Fone, vai chegar aqui o telefone, né? E assim por diante. E aqui eu tenho uma série de outros campos que são campos personalizados, tá? E aí você vai poder também usar todos os seus campos personalizados, enfim, tudo que for importante para você usar nessa tua requisição você vai poder usar e é bem simples, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar um novo, é só começar a escrever aqui o nome, colocar aqui qual que é a variável que ele deve receber e já vai estar no jeitinho ali para mandar para essa webhook, tá? Daniel, não sei como é que eu faço para ver o nome das variáveis, então fica aí comigo que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Eu criei aqui, então cria um novo SalesBot, deixa ele desativado aí, mas como é que eu fiz, tá? Eu crio aqui inclusive lá no tutorial do widget tem uma outra forma, mas eu achei essa daqui mais fácil, tá? Então, eu recomendo que você use essa, que é adicionar aqui uma nota, né? Então, eu vou colocar um widget para adicionar uma nota. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui qual que é o campo que eu quero, tá? E vou começar a escrever a variável. Então, por exemplo, vou fazer um teste aqui com vocês agora, tá? Então, vou escrever aqui, ó, teste. E aí eu vou abrir colchete. Quando você faz isso, ele já vai abrir aqui uma lista, ó, com todas as variáveis possíveis que você pode usar no sistema. Mas você pode também começar a escrever e aí ele vai te dar já a variável, tá? Então eu vou pegar aqui qualquer uma, tá? Ó, vou sortear aqui, ó. Pronto. E aí, ó, o que está acontecendo? Ele vai ficar aqui, então, o nome daquela variável, e você já vai entender o porquê. E aqui ele vai ficar qual que é a variável. Mas, atenção, não é esta variável que você vai usar na webhook, tá? Essa variável, ela tem uma máscara para facilitar o entendimento e a leitura, tá? E você precisa da variável de verdade. Como que você vai fazer isso? Note que aqui em cima, ó, você tem este botãozinho aqui de ver código. Então, você vai clicar aqui, ver código, ele vai te perguntar, você coloca aqui ver código de novo. E aí, olha só, você vai procurar essa linha text aqui, tá? E nessa linha, perceba que ele vai ter aqui, conforme está lá na minha lista, o nome da variável e a variável que vai ser este carinha aqui, tá? E todas elas vão estar nesta mesma linha, tá? Então, vá até o final, ache qual que é a última que você colocou, tá? Nesse caso aqui, ó, a última que eu coloquei é essa daqui, teste, que eu acabei de criar com vocês. E aí a variável, que eu não lembro qual que era, mas acho que era produto, ela vai estar aqui. E aí, copia essa linha inteira, cola ela lá num bloquinho de notas organizadinho, até porque você talvez precise usar isso de novo em outras requisições, aí você não precisa ficar fazendo isso toda hora, já guarda ali esse bloco de notas com as notas que são importantes para você, tá? E aí, você vai colocar lá na requisição da webhook, na primeira coluna, você vai colocar o nome da variável, né? No caso aqui eu colocaria teste. E na segunda coluna você vai colocar essa informação aqui. Vamos colocar lá na prática para ver como é que fica? Então, ó, vou copiar aqui, tá? Bem simples, Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou sair aqui dessa tela e vou abrir ali, sair sem salvar mesmo, e vou abrir aqui a minha webhook, tá? Aí, aqui no finalzinho, ó, no finalzinho da lista, né? Aqui, ó,
vou copiar e colar, tá? Só que aí note que aqui ele veio tudo numa linha só, né? Então eu vou só dar um Ctrl X aqui, ó. Vou tirar os dois pontos que não precisa. Ah, perdão, eu estou colocando aqui no lugar errado, tá? Vou selecionar tudo, Ctrl X. Não é nessa linha aqui do cabeçalho não, tá? Ó, é na linha do corpo da requisição, que é aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou selecionar tudo, a variável, né? A variável ela vai começar aqui nas chaves e terminar nas chaves. Vou tirar os dois pontos, que eles não são necessários, e vou colar aqui. Pronto. E ao fazer isso, a sua requisição já vai funcionar da forma como você espera, tá? E note que é importante lá no bloco de notas você colocar o nome da variável, porque como essa daqui, por exemplo, ó, você vai ver que o nome dela não é um nome intuitivo, tá? Você não vai conseguir identificar o que é aquele campo só de olhar. Por exemplo, esse daqui é o cargo. Ó, como que eu vou saber que isso daqui é o cargo se isso daqui estiver numa lista solta do nada, tá? Então coloca lá o nome daquela variável e coloca a variável para você conseguir identificar ela com mais facilidade depois, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha ajudado aí você que está iniciando e que está fazendo o teu trabalho aí de querer integrar o como com outras coisas, né? De repente, usando o N8N, você tem aí um mundo de possibilidades. Dá para integrar em quase tudo que você quiser. Então, espero que essa informação te ajude, tá? Se você chegou até aqui no vídeo, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ver além disso aqui que eu estou mostrando, tá? E outro ponto importante também é o seguinte, nós temos a nossa comunidade, tá? Nossa comunidade ela se reúne periodicamente e nesse momento que nós estamos conversando, o valor para se inscrever é R$ 497 por ano, o link está aqui embaixo. E aqui embaixo você tem também alguns outros links, tá? Então você vai ter aí grupo gratuito para você se inscrever e ficar lá batendo papo com a gente. Tem o meu WhatsApp também, caso você queira aí consultoria, caso você queira mentorias para montar a tua automação, tua integração, me chama aqui no WhatsApp também e vai ser um prazer bater um papo com você, tá bom? É isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!